Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Você vai ouvir agora a história de um menino que queria ser lobisomem. Ele nasceu na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo, filho de pessoas humildes que moravam na área rural daquela cidade. A família do menino sobrevivia da agropecuária. Era um pequeno negócio que eles tinham, mas o suficiente para o sustento da casa. Além de algumas cabeças de gado, eles tinham também uma área de terra que era reservada para o cultivo de laranjas. O menino crescia naquele lugar e ouvia muitas histórias de lobisomem, que eram contadas por algumas pessoas que viviam naquela propriedade, e também por familiares que diziam ter encontrado com aquela criatura. Quando aquele menino completou 5 anos de idade, os pais dele começaram a notar que ele tinha um comportamento diferente das outras crianças. Enquanto a maioria delas recolhiam-se para o interior de suas casas com a chegada da noite, o pequeno Nicolau, após o jantar, saía e ficava deitado numa rede que ficava na área diante da casa. Ali, ele permanecia durante horas observando a lua, em especial a lua cheia, quando ela surgia por trás das colinas até ficar bem alta no céu. Por muitas vezes o menino adormeceu na rede e era levado carregado pelo pai ou pela mãe até a cama no quarto dele. Era até compreensível o medo que as outras crianças tinham em ficar até tarde brincando diante de suas casas. Ao cair da noite, as mães chamavam por elas e falavam que não era seguro ficarem brincando no terreiro depois que a lua cheia surgia no céu, porque o lobisomem poderia aparecer a qualquer momento, e se ele pegasse alguma criança, ele a faria rolar na titica de galinha. Enquanto as outras crianças sentiam medo de ficar brincando no terreiro no início da noite e se recolhiam em suas casas, o pequeno Nicolau guardava o desejo de conhecer um lobisomem. O tempo foi passando e num determinado dia, aquele menino revelou à família que ele não queria somente ter um encontro com a criatura. Na verdade, ele queria também virar um lobisomem. A mãe do Nicolau, depois que ouviu aquelas palavras, respondeu dizendo para ele parar de pensar besteiras, pois o lobisomem é do mal, dizia ela, e complementava falando que ele ataca pessoas e animais. Mas o menino refutava, alegando que nunca tinha visto um animal ou pessoa marcados por ferimentos causados pelo lobisomem. Diante da afirmativa do filho, aquela mãe não tinha outra alternativa a não ser sorrir e abraçar o menino. Uma vez aconteceu, durante a madrugada, que os cachorros ficaram incomodados com alguma coisa ao redor das casas e latiam, fazendo um estardalhaço, acordando os moradores. Naquela noite, o menino Nicolau acordou e pulou a janela do quarto. Depois, ele correu até os cachorros para ver se havia algum lobisomem perto deles. Os pais do garoto também estavam acordados e, quando olharam pela janela do quarto deles, viram o filho passando atrás da casa e seguindo na direção que os cachorros estavam latindo. O pai do garoto não quis gritar para chamar a atenção dele, pois poderia assustá-lo. Então, ele pegou um cabo de enxada e saiu para ver o que estava acontecendo atrás do galinheiro. Era lá que os cachorros estavam acuando alguma coisa. Mas, para alívio do homem e tristeza do menino, naquela noite, não era um lobisomem que estava rodeando o local, mas sim uma raposa que subiu no telhado ao ser perseguida pelos cachorros. Através de um galho de árvore que descia até o telhado do galinheiro, a raposa conseguiu escapar dos cães
que estavam rodeando o local. Logo, o homem e o filho dele também voltaram para casa, e antes de seguirem para seus quartos, o pai do menino disse que ele iria contar uma história sobre o lobisomem que aconteceu na família dele em pouco tempo após comprarem aquelas terras. O menino achou um pouco estranho, pois o pai dele falava pouco sobre o lobisomem, mas diante daquela promessa, ficou esperançoso para saber coisas novas sobre a criatura que ele admirava. Mas para sua decepção, o pai dele disse que iria falar sobre o ocorrido somente na noite seguinte, após o jantar. Depois, cada um seguiu para seu quarto e dormiram. No dia seguinte, o menino estava ansioso para ouvir a história que o pai dele prometeu a ele, e contava a hora nos dedos, querendo que o dia passasse logo. Durante o café da manhã, o pequeno Nicolau estava eufórico e falava para a mãe dele sobre a conversa que o pai teve com ele e dizia que o pai nunca se interessou pela ideia de existir realmente o lobisomem. E agora ele queria falar daquele ser que talvez nem acreditasse que existisse. Mas a sua atitude de querer conversar com o filho e falar, quem sabe, da possível existência do lobisomem, ou até mesmo narrar um acontecimento de uma aparição da criatura naquela fazenda, fazia os olhos do menino brilharem com a expectativa. Naquele dia na escola, o menino não falava noutra coisa que não fosse da tão esperada reunião com o pai dele. Nicolau até convidou alguns amigos para irem à casa dele naquela noite para ouvirem a história do lobisomem. Mas somente um menino, que era morador na mesma fazenda, aceitou o convite. Enfim chegou a noite, o momento tão esperado por Nicolau, e estavam reunidos com ele os pais, uma irmã e o garoto que foi convidado. Enquanto jantavam, o menino insistia com o pai para que iniciasse logo a história. Ele não queria esperar o jantar terminar. Estava com tanta pressa em saber tudo que o pai tinha para dizer a respeito do lobisomem. Durante a conversa, um tio, irmão do pai do Nicolau, chegou. Ele foi convidado pelo próprio irmão e também participou naquela pequena reunião familiar e colaborou para que a história fosse enriquecida com mais detalhes. O pai e o tio do Nicolau falavam que eram crianças na época que os pais deles vieram morar naquela propriedade. Eram criadores de gado e compraram aquelas terras porque viram ali um lugar ideal para o trabalho. Os avós do Nicolau trouxeram também, além dos filhos, 2 famílias de confiança para morar e trabalhar naquela fazenda. E enquanto passavam os dias, perceberam que algumas cabeças de gado estavam sumindo e durante uma escala de vigilância noturna montada por eles, descobriram que havia um grupo de pessoas praticando roubo de animais nas fazendas. E eram esses ladrões de gado que também estavam agindo naquela propriedade. E aconteceu numa noite, que era a vez do avô do Nicolau ficar de vigia, que 3 indivíduos o pegaram desprevenido enquanto caminhava entre os pés de laranja e amarraram no mourão de cerca. Depois, os bandidos, que carregavam cordas para laçarem os animais, saíram caminhando e foram na direção onde encontrariam o gado reunido. E eles seguiram entre as laranjeiras para evitar serem vistos por outros moradores. Mas eles nem imaginavam que algo sobrenatural estava para acontecer naquela noite e os faria desaparecer daquele lugar. Mas, enquanto caminhavam lentamente para não fazerem barulho, ouviram um animal uivando, mas acharam que era um cachorro do mato. Aqueles 3 homens que estavam enfileirados, mantendo uma distância entre 2 e 3 metros cada um, foram pegos de surpresa pelo lobisomem, logo depois do último homem dizer que ouviu barulho atrás deles e que aparentemente um cachorro muito grande passou correndo perto deles.
Os outros que estavam adiante ignoraram a informação e continuaram caminhando, até o momento que ouviram um grito atrás deles. No instante que eles voltaram seus olhares, viram que o terceiro homem havia desaparecido. E logo viram um vulto correndo pelos corredores das laranjeiras e aquele vulto estava arrastando alguma coisa. Os dois homens voltaram para procurar o amigo e quando eles entraram noutro corredor, deram de cara com um lobisomem e puderam ver que o amigo deles estava deitado embaixo das patas da criatura. Ele estava sendo pisado e não conseguia fugir. Então, aqueles dois saíram correndo para direções diferentes e o lobisomem perseguiu um deles. Enquanto isso, o homem que estava deitado levantou-se, pegou a corda que estava perto dele e preparou um laço. O homem que fugia diante do lobisomem corria em círculo tentando enganá-lo entre as laranjeiras para poder escapar. E quando passou perto do amigo que estava posicionado com o laço, ele subiu numa laranjeira. O lobisomem chegou e tentou derrubá-lo, enquanto o outro jogou o laço certeiro e prendeu a fera. Naquele instante, eles gritaram para o outro amigo que voltou para ajudá-los. Mas o lobisomem era muito mais forte que os três amigos. E mesmo com o laço ao redor dele, puxou pelas pernas o homem que subiu no pé de laranja e o derrubou. Enquanto isso, o outro que voltou correndo pegou o chicote que ele trazia para bater nos animais e começou a agredir as costas da criatura. Num súbito, o lobisomem lançou o homem que ele segurava contra aquele que o agredia. E no mesmo instante, puxou a corda para arrastar aquele que o laçou. Os caseiros ouviram os gritos e foram correndo ver o que estava acontecendo. E ao chegarem no local da luta, encontraram os três homens amarrados com a mesma corda que eles traziam. Depois, os três malfeitores foram levados até um paiol na fazenda e ficaram trancados enquanto os caseiros saíram para chamar a polícia. Mas os bandidos conseguiram soltar-se das amarras e, após arrebentarem a porta, fugiram pelo mato. E assim a história foi finalizada pelo pai e pelo tio do Nicolau. Depois, todos saíram e levaram embora o Marquinhos, o menino amigo que foi ouvir aquela história. E antes de retornarem, o pai e o tio levaram o menino Nicolau até um local no meio das laranjeiras, onde supostamente aconteceu o que eles haviam acabado de narrar. Ao chegarem naquele ponto do pomar, pediram para o menino subir num pé de laranja e deram orientação a ele para não descer da árvore e que ele não deveria sentir medo ao ver um lobisomem passando embaixo da laranjeira. O menino gostou da ideia, afinal era o que ele queria, e disse que faria qualquer coisa somente para ver a criatura. Depois, os dois irmãos se afastaram e um deles, que o menino não sabia qual era, ficou parado a uma certa distância, que mesmo com a lua iluminando, era difícil saber se era o pai ou se era o tio do Nicolau. Alguns minutos depois, o menino viu um vulto aproximando-se do homem que estava parado e notou que o homem abaixou a cabeça em posição de reverência enquanto a espantosa criatura passava por ele. Em poucos segundos, a criatura passou também perto de onde o menino estava. Nicolau desceu da laranjeira somente depois que os dois homens voltaram e pediram para ele guardar segredo sobre o que tinha visto naquela noite. Mas o menino não resistiu ao desejo de contar tudo para o amigo Marquinhos. 10 anos mais tarde, a família vendeu a propriedade e mudaram-se para o estado de Sergipe. Lá, pretendiam trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar.